Olá, pessoal. Estamos de volta para conversarmos um pouquinho com a nossa colega Janete Marise Vivan. Para quem não conhece, a Janete é psicóloga também e trabalha, ou melhor, hoje aposentada, né, Janete? Sim. Trabalhou muito tempo no serviço de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de maus tratos aqui em Caxias do Sul, chamado Apoiar, né, que é o Ambulatório Municipal de Atenção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. E foi lá, então, que nós nos conhecemos e a partir daí nasceu a nossa amizade. E conversando com a Janete, após o lançamento do livro dela, que chama Educando e Convivendo com Crianças e Adolescentes, Limite e Disciplina Sem Agressividade, da editora Paulus, a convidei então para que nós pudéssemos conversar um pouquinho com as famílias, para que neste momento, especialmente, né, gente, que nós estamos confinados em casa com os nossos filhos fora da escola, nós talvez estejamos passando por algumas dificuldades no relacionamento e pensamos que pode ser, esperamos que não, sinceramente, mas pode ser que a gente esteja estressado, pode ser que nós estejamos por várias razões nesse momento especial que nós vivemos, muitos perdendo seus trabalhos, e isso a gente sabe que gera um nível de insegurança e de agressividade maior dos cuidadores, das famílias, enfim, né, Janete, que isso passa um sentimento de insegurança também, né? E às vezes, inconscientemente, os pais acabam descarregando nos próprios filhos essas angústias, enfim, né, essas situações Sentimentos, né? que Esses são sentimentos. adversas, são sentimentos que a gente não coordena muito bem dentro da gente, né? Então, nós, pensando em colaborar neste momento com as famílias, nós então decidimos fazer este momento de reflexão, trazendo um pouquinho do conteúdo que a Janete então tão bem trouxe neste livro dela, que fala muito sobre essa questão que nós, enquanto pais, especialmente, enquanto educadores, né, cuidadores, nós, enfim, devemos nos colocarmos como os pensantes, né? Aqueles que de fato são os que vão prover essas crianças e adolescentes em todas as instâncias da vida deles, né, Janete? Porque nós já falamos, né, em momentos anteriores da questão da negligência, e às vezes eles nem se dão conta que eles estão sendo negligentes, porque foram situações que foram se perpetuando, que também nós já conversamos a respeito, né, desses padrões comportamentais que nós, enquanto cuidadores e pais, adotamos lá dos nossos antepassados, né? E hoje, então, a gente traz um pouquinho desses sentimentos, de quais são as consequências, quais são as dores, de fato, que as crianças e adolescentes trazem a partir deste submeter-se, né, a essas violências, a negligência e tudo mais. Então, traz para a gente um pouquinho da fala deles, Janete, para que a gente possa ilustrar também, porque a gente ouve muito isso no nosso dia a dia, né? É. Então, olá para todo mundo, sejam bem-vindos. A gente está aqui querendo colaborar para que as famílias possam viver com mais harmonia, com mais tranquilidade, enfrentar essa quarentena em casa, né? Tendo um ambiente saudável para os adultos e para as crianças e adolescentes também. Então, foram 16 anos de atuação atendendo famílias onde ocorriam formas de violência, né? Que me deram uma bagagem assim de exemplos práticos muito rica e que eu vou trazer alguns para vocês poderem refletir em cima dessas situações cotidianas que com certeza ocorrem em todos os lares, né? O mundo dos adultos, ele é diferente do mundo das crianças e adolescentes na percepção. Adulto percebe o mundo de um jeito e criança e adolescente percebe o mundo de outro. Os adultos tendem a acreditar que a criança e o adolescente tenham a mesma percepção que eles, e isso não é verdade. São mundos diferentes ainda pela etapa de ciclo vital que cada um está.
Então, adulto tem um tipo de expectativa, um tipo de experiência, um tipo de vivência, um tipo de conhecimento. Criança e adolescente tem outro. E a gente, então, tem que absorver esse conhecimento, né, do mundo do outro. Os pais vão passar aos poucos o seu mundo para os filhos, e os filhos também têm que ter o direito de passar o que eles entendem, o que eles vivem para os pais. Mas geralmente os pais não têm esse ouvido para o mundo das crianças e querem um ouvido pleno para o seu mundo. Então, esse espaço entre um mundo e outro, o mundo da criança e o mundo do adulto, ele fica vazio. E esse vazio impede que vínculos se formem, né, entre pais e filhos, entre cuidadores e filhos, que se estabeleça um vínculo mais profundo, mais afetivo, de mais compreensão, de mais harmonia. Então, o que eu pretendo com essas falas é que os adultos consigam preencher esse espaço de vazio entre o mundo adulto e o mundo da infância e da juventude. Então, os maiores conflitos que ocorrem dentro de um lar, eles são 70% por conta de serviços domésticos. Já se perceberam disso? Uhum. Os conflitos maiores são por serviços domésticos, divisão de tarefas, depois pela escola e depois outros fatores. Mas os pais, quando passam uma lista de tarefas para as crianças verbais, você tira o lixo, arruma a cama, leva o cachorro e coloca a ração. Uma criança ou adolescente, ele vai se lembrar da primeira tarefa. Eles não conseguem reter 5, 6 tarefas, porque a mente deles está ligada no mundo deles e não no mundo das obrigações do adulto ainda. Então, se você quer ver tarefas feitas, tem que ser por escrito. E se a criança não lê ainda, tem que ser uma de cada vez. Então, é assim, os pais chegam no consultório e dizem, eu falo para essa criança e ela não ouve nada. Não, ele ouve, mas ele não retém, porque não é da faixa etária dele reter as coisas que o adulto espera que ele retenha, né? A qualidade do serviço também é um grande foco de conflitos. A mãe diz, ela passa a vassoura, mas sobra um monte de migalha em tudo que é lugar. E a menina pensa, ou o menino pensa, nossa, eu varri quase tudo, sobrou 2, 3 migalhinhas ali. Então, o pensamento de um é muito diferente do outro. E se a gente conversa, a gente vai aproximando esses mundos e tudo fica muito melhor. Também as crianças trazem a queixa de que os pais não se importam com o mundo delas. Então, os pais me dizem, eu tenho muito trabalho, eu tenho muita conta para pagar, eu tenho que correr, fazer o serviço e tudo, eu não posso ficar ouvindo as bobagenzinhas que ele quer me contar da escola. E a criança pensa, poxa, ninguém me ouve, eu preciso de uma orientação naquela questão lá da briga com a minha colega, eu não sei como resolver sozinha, eu tento falar com a minha mãe, ela não me dá bola. De novo, fica um vácuo na relação, né? E assim sucessivamente com diversas outras atividades cotidianas e do relacionamento cotidiano, esse distanciamento do que uma criança pensa, que um pai pensa, tem que ser preenchido e o passo inicial tem que ser dado pelos adultos. Eu fiquei lembrando quando tu fala dessa questão das atividades domésticas, que a gente ouve muito das famílias, né? Que é uma fala da nossa região aqui, não sei se é de outras regiões do país, mas enfim, a nossa região aqui do sul do país, eles dizem, né? Tu só passa a vassoura onde o bispo enxerga, né? Então, é importante que a gente repense realmente essas questões da orientação, né, Janete? Porque às vezes, e essa coisa da qualidade do fazer também, porque é óbvio que a criança jamais vai fazer tão bem, talvez, quanto a gente faria, né? Mas o poder valorizar, né, aquela atitude dela ou até onde ela conseguiu é bem importante. E agora eu fiquei pensando, tu dissesse que ela não retém. Então, para que as crianças possam ser beneficiadas, vamos dizer assim, e as famílias, enfim, os cuidadores, menos estresse para eles, talvez a gente pudesse orientá-los
em organizar como se fosse uma agenda daquelas que nós tínhamos antigamente dos calendários das folhinhas de parede, né? Que elas eram com os números grandes, né? E talvez os pais possam construir com as crianças, tipo, para uma semana, por exemplo, ou para o dia, dependendo da faixa etária da criança, né? Ou se for adolescente, já dá para a gente pensar mais tempo, mas adequar de acordo com a faixa etária, estratégias, né, Janete? Então, hoje, como nós temos o celular, que é um outro fator de discórdia também nas famílias, eu imagino, porque as crianças acabam se distraindo com o celular e o computador, sei lá, tablet, videogame, né? Enfim, hoje a gente tem uma variedade de opções aí na linha tecnológica, né, que ocupa muito eles. Então, talvez isso também seja motivo de discórdia com as famílias. Então, que os pais possam montar essa agenda por dia de semana e com os horários e talvez usar então o celular para despertar de hora tal a hora tal, para que algumas atividades possam ser realizadas e essa seja uma estratégia. O que tu acha? Sim, é bom, é bom. Sempre construindo junto vai ter mais colaboração. Nada disso é assim mágico. Ah, a gente escreveu e eles vão fazer. Sempre vai Tá. precisar ter o acompanhamento, mas o que E o está mais reforço, né? o que está mais posto é mais fácil de cobrar, né? Eu falo sempre em contratos também, né? Se tem um contrato, não resolve a situação toda, não é mágica. Se Tá. os adultos os contratos valessem, não precisava advogado, né? Mas Exatamente. tem um contrato, é mais fácil de cobrar e é mais fácil Tá. de lembrar. Porque às vezes eles até lembram a primeira e a segunda tarefa, mas o mundo deles ainda é muito mais voltado para a busca do prazer total do que a Imediato, né? Porque eu acho responsabilidade. que essa é uma das questões que a gente tem que reforçar com os pais, porque às vezes, e eu sempre dizia também isso para os pais, né, quando eu atendia os pais no consultório, que nós temos a tendência a achar que nós falando uma única vez vai estar resolvida a questão e não é assim, né? A gente tem que repetir muitas e muitas vezes e às vezes todos os dias várias vezes, né? Vários anos. Exatamente. E isso é um dos fatores que me parece também são geradores de estresse e conflitos em casa, né? Se os pais tiverem consciência de que é assim, é um processo, a educação é um processo. Você já disse 20 vezes na semana para escovar os dentes, 3 vezes por Isso. dia, mas você vai ter que dizer 20 vezes na próxima semana também, e na próxima também, até que um dia isso fica. Mas muitos pais desistem no meio do caminho, não dizem mais. E aí demora mais o processo de aprendizagem. Então, educar é uma tarefa de persistência e constância. Se você deixa de persistir ou não tem a constância, vai ter mais trabalho depois. Então, se a gente tem essa consciência de que é assim mesmo e que demora e que vai precisar um pouco mais de investimento, já diminui um pouco a contrariedade, a raiva que possa ser gerada nesse processo. Entendi. Também, assim, nessa diferença de visão de mundos de adulto e criança, que os pais às vezes atropelam os filhos com pequenas coisas que não seriam necessárias, tipo, vai tomar banho. Não vou, espera um pouco, deixa eu terminar meu desenho. Vai tomar banho, é agora, é porque eu quero. Se ele está vendo uma série e aquele é o último capítulo, e aquela série não se repete mais, e você vai querer que ele tome banho bem naquele momento, é Não para vai rolar, né? confusão, né? Se der para negociar, se der para atender a necessidade deles, depois a colaboração é mais fácil. Então, tem que ter esse cuidado. E os pais também acham os filhos bastante ingratos. Sempre veio muito essa queixa de ingratidão. Ah, eu dou tudo que ele quer, eu faço tudo por ele e ele não Valoriza. respeita, não me obedece, né? Isso também é uma visão que tem que ser adaptada. Eles não são ingratos, eles só não estão ainda com a maturidade para reconhecer isso. Mas não quer dizer que a gente não tenha que continuar explicando, falando, tentando passar a consciência
das coisas do mundo adulto, né? Mas com um jeito, com uma firmeza, sem passar do limite da agressão, da violência. Uhum. Ótimo. E que outras situações, assim, do dia a dia, Janete, eram as mais corriqueiras, vamos dizer assim, que são coisas que nós ouvimos da fala das famílias, enfim, que possa contribuir nesse momento para que isso possa ser reorganizado, digamos assim, em casa, além dessa coisa das tarefas, de determinar. Uma outra coisa que eu acho que é importante para os pais também, falando em determinar, eu acho que é aquela situação onde há mais que um filho em casa e que eles acabam jogando o que aquele outro não gosta de fazer, enfim, mas o fulano não faz, por que eu tenho que fazer? Né? A gente ouve muito essa fala no consultório também, né? Sim. Como é que a gente equaciona isso assim quando a gente tem que dividir as tarefas entre mais pessoas? Como é que a gente faz essa divisão ser justa? Famílias com mais do que um filho, então tem que ter o cuidado para não fazer assim o mais cordato, aquele que mais obedece, ficar com a carga toda do serviço. Porque ele pode fazer na hora, mas lembra aquela bateria que eu falei na outra live, que vai carregando de mágoa e ressentimento? Ele vai fazer porque é da natureza, da índole dele fazer o serviço, mas ele vai ficar guardando. Poxa, eu faço, mas meu irmão não faz nada e a divisão continua igual. Isso vai gerando um sentimento que, em algum momento, esse filho que está sendo sobrecarregado vai devolver em forma de comportamento inadequado com esse irmão, que seria o deitado, ou com os pais. Então, cuidar com as diferenças, né? Com essas diferenças. E também é uma fonte de conflitos a comparação entre irmãos. As crianças se ressentem muito dessa comparação. Ninguém é igual de ninguém. Se um consegue pegar um copo d'água sem derrubar e o outro não consegue pegar um copo d'água sem derrubar, isso não pode ser usado como forma de diminuir a autoestima de um. Talvez alguma coisa na psicomotricidade fina de um seja diferente do outro, né? Claro. Então, comparar irmãos é fonte de conflito dentro de casa. Nós não vamos correr esse risco, porque nós temos filhos únicos, né? Os nossos não vão correr esse risco, mas tem a contraparte, que daí podem se sentir sobrecarregados, né? Às vezes eu me pego sobrecarregada, assim, acho que pelas falas da minha filha, né? Ela diz, ai mãe, mas também, né? Nunca nada tá bom para ti, né? Porque a gente tem essa coisa de achar que vai pecar de alguma forma, né? Por não cobrar, por exigir de menos, né? Porque a gente de fato quer que eles sejam bons sujeitos no futuro, né, Janete? E uma outra distância desses mundos é o humor dos pais, né? Eu falei antes da constância. Se a gente, num momento que ele apronta alguma coisa na casa, você está relaxada e deixa passar. No próximo dia, você não está relaxada, ele apronta a mesma coisa e você faz uma guerra por conta daquilo, a criança vai ficar confusa. Então, tem que procurar manter um padrão, uma constância naquilo que pode, não pode, para o limite ficar um pouquinho mais bem estabelecido. E é importante que os pais consigam dizer para os filhos: hoje eu não estou de bom humor, hoje é melhor você ficar um pouco longe de mim, eu passei por algumas coisas, eu não estou bem. Quando você começa a conversar sobre o que está pensando e sentindo para o seu filho, ele começa a lhe entender. E às vezes eles mesmos dizem: mãe, hoje eu vou ficar lá no meu quarto porque eu vi que tu não está bem. Eles começam a te compreender e te dar o espaço que tu precisa, desde que a coisa esteja bem. Agora, se o relacionamento não está bem, eles não vão te dar o espaço que tu precisa, eles vão fazer propositalmente alguma coisa para te mostrar: eu não estou satisfeito nesse relacionamento aqui. Essa família não está sendo aquilo que eu preciso para me desenvolver bem. Então, lembrar disso, de estar atento aos humores e a como a gente expressa esse humor com os filhos. Eu
achei bem importante essa tua fala, porque isso é o que de fato vai caracterizar uma relação, né, Janete? Porque a gente acha que às vezes é uma via de mão única, né? E É, uma relação necessariamente tem que ser uma via de mão dupla, né? isso. É um dar e receber constante, né? Uma troca, na verdade. Então é bem importante que tu lembrasse isso. E eu acho que esse reforço nesse momento, gente, que nós estamos em casa e que né, às vezes acontecem um humor um pouco mais exacerbado, né? Eu acho que é importante a gente realmente se dar conta disso e pensar qual é a qualidade que eu entrego para o meu filho, né? Enfim, para a pessoa com quem eu convivo, porque não só nesse caso para os filhos, mas aqui são todas as pessoas das nossas relações, né? Em qualquer esfera também, né, Janete? É. Então, acho que essa é Eu lembrei agora e quero frisar que uma das grandes queixas das crianças com relação aos pais são as brigas entre o casal, entre os casais, entre os ótimo. cuidadores. Esse conflito de casal, essas brigas e discussões e xingamentos entre pai e mãe, entre companheiros, afinal, desestabilizam demais a criança e adolescente. Não só criança, adolescente também, e até pais que eu atendia tinham o sentimento ruim da separação dos pais depois de 60 anos. Anos. É. Então, casal discute, companheiros discutem, mas se a gente puder evitar que seja feito na frente deles, vai ser um fator de estresse a menos para lidar com a criança. Então, querem Isso brigar? pode gerar uma fantasia, né, Janete? Fiquei pensando agora, especialmente se o tom de voz for um pouco áspero, né? Eu fiquei pensando que talvez possa gerar uma fantasia de que eles sejam culpados por essas brigas, né? Então, eu acho que é bem importante a gente lembrar isso aos pais, que dependendo do que nós dissermos, isso também pode acabar se voltando contra eles mesmos, né? Então, ter esse cuidado. A gente vai tentar ficar dentro do tempo dessa live e era a proposta inicial a gente falar sobre os sentimentos que as crianças desenvolvem no relacionamento com seus cuidadores dentro do lar, nesse tipo de relacionamento que envolve agressividade, violência, né? São muitos. Lembrem daquela bateria que eu falei, né? Que ela vai sendo carregada, carregada, carregada. Então, nessa bateria, o que as crianças me relatavam que tinham? Sentimentos de tristeza, dor, raiva, angústia, ansiedade, revolta, medo, sentimento de não ter valor pessoal, assim, né, de desqualificação. Pessoal, né? E então vocês imaginam assim, se um adulto sentindo essas coisas que eu disse, vou dizer de novo, medo, revolta, angústia, tristeza, raiva, vingança, ódio, se um adulto está sentindo isso, que comportamento esperar desse adulto? Isso que já tem maturidade, né? Não vai ser um comportamento bom. Imagina numa criança e num adolescente que não tem o filtro da maturidade ainda, se ele estiver sentindo tudo isso, né? Que tipo de comportamento a gente vai esperar dentro de casa, ou na rua, ou na escola? Não vai ser um bom comportamento. Então, se a gente se der conta de que são os sentimentos que moldam o comportamento das crianças e adolescentes, quando a gente tiver que orientar eles, corrigir eles, mudar o rumo deles, isso deve ser feito de uma forma que gere o menos sentimentos negativos possíveis. Alguns sempre vai gerar, mas a diferença entre gerar sentimentos negativos a curto prazo, eu vou dar uma bronca porque ele aprontou, né? Uma bronca justa e não violenta. Esse sentimento ruim, ele passa loguinho. Agora, se no dia a dia, o cotidiano é cheio de reclamação, importunação, gritaria, cobrança, julgamento, se isso é constante, essa bateria nunca descarrega.
nunca para de carregar, né? Então, você, na educação deles, vai ter que contrariar. Então, um pouco de tristeza, um pouco de raiva, um pouco de revolta vai ter. Mas se aquilo que você orientou é justo e é pontual, passa logo. Agora, se o teu relacionamento é baseado nesse ranço todo de reclamação, julgamento, condenação e reclamação, e isso não é um padrão, então vai se estabelecer pensamentos e sentimentos bem não positivos e que vão dar um comportamento negativo mesmo. Ok. Então, gente, fica aí a dica, né, para que nós possamos estar vigilantes em relação às nossas falas e que a gente possa, de alguma forma, desenvolver esse sentimento de empatia, que é a condição da gente se colocar no lugar do outro, né? Que talvez a gente possa melhorar muito a qualidade das nossas relações, né, das nossas inter-relações, né, porque nós, enquanto seres humanos, somos seres de relações, e para que uma relação de fato seja saudável, ela precisa contemplar ambas as partes, né, Janete? Eu acho que isso é bem importante. Então, vamos levar em consideração os sentimentos do outro também, a forma, aquela velha máxima, né? Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem para ti, né? Eu acho que se a gente tiver um pouquinho disso todo dia na nossa consciência, muitas coisas podem ser melhoradas, né? Então, gente, até a nossa próxima. Esperamos que vocês estejam nos acompanhando e que a gente possa, de fato, estar colaborando preventivamente para que os nossos relacionamentos sejam mais saudáveis, agradáveis e que a gente tenha um mundo mais fraterno e mais justo. Eu vejo assim que os filhos são uma dádiva, né, da vida para a gente. E essa dádiva tem que ser cuidada, né? E se a gente cuidar, investir nesse cuidado, o retorno vai ser muito bom. E é o que eu desejo para todas as famílias, que todo tempo, dinheiro e trabalho que eles investem em construir uma família venha num retorno positivo, de alegria, de felicidade, de vontade de estar junto e de ser feliz. É Então, isso aí. tchau para vocês todos e até a próxima. Tchau. Beijo no